Então, nós temos aqui na arte romana uma grande influência dos etruscos, que foi uma civilização anterior à dos gregos e que já estavam muito evoluídos. Então, eles já entendiam muito bem de engenharia, de arquitetura, de escultura, de pintura. E depois que foram dominados pelos gregos, né, por Grécia, Grécia foi e acoplou um montante cultural e educacional dessa civilização, que data em 9 a.C., né, século 9 a.C., e que já era bastante evoluído. Então a tendência foi essa, gente, veio dos etruscos, passou pelos gregos e chegou até a arte romana, a idade, né, dentro da Idade Antiga, em toda a produção romana. Então nós temos, datando, né, as produções dos séculos 8 a.C., tá? E influenciado por essa série de culturas e arquitetura, engenharia. Bom, nós temos como características principais a representação realista da escultura, o colorido, a delicadeza, a precisão dos detalhes da pintura. Isso vocês podem ver, né, e pesquisar, como eu falei no slide anterior, e aqui mesmo. Vocês podem ver dentro das características da escultura, dá para notar uma certa evolução. Então não tem propriamente uma expressão facial, mas o detalhamento das vestes, né, da roupa e todas aquelas, o caimento é quase que perfeito, né? Ele só não tem a questão do equilíbrio da escultura. Então tem sempre ali ou uma coluna ou então uma escultura menor, que eles também representavam os deuses como se fossem maiores do que o ser humano. Então tem sempre a escultura de um ser humano, né, menor, e dos deuses maior, mas sendo que com a aparência de um ser humano. Então todos os deuses que eles têm a aparência do ser humano, porque para eles essa questão da razão e do realismo, ele está restritamente ligado à perfeição do ser humano. Então para eles o ser humano era perfeito. Ele só era inferior aos deuses, né, que estavam restritamente ligados aos planetas, à natureza, ao vento, a chuva. Então tem toda essa questão, a vitória, né? Então todas essas forças que a gente não pode pegar, que a gente não pode, né, pegar para si, eles tinham como divindades, tá? Voltando aqui, os romanos aproveitaram essa bagagem cultural dos etruscos e dos gregos, cuja arte era muito desenvolvida, bem como deixaram influenciar pelos padrões estéticos gregos que admiravam. Então, se vocês forem ver na arquitetura, por exemplo, a presença de muitos arcos, né, e das colunas também, o trabalho em mármore, em pedra, exclusivamente em mármore, quando eles colocam, quando eles fazem, produzem essa arquitetura para poder homenagear e cultuar esses deuses, é uma coisa assim incrível. Se vocês notarem nesse slide o tamanho das pessoas, né, perante ao tamanho dos templos. Então nós vemos aqui, ó, aqui embaixo no terceiro, eu posso ver o tamanho de uma pessoa, né, normal, e a altura do templo. Então era uma coisa assim muito direcionada para o suntuoso, né, e que é muito especial. Então nós temos aqui o Coliseu, que é muito famoso lá e muito visitado, e nós temos aqui a parte daquele sítio arqueológico que eu falei para vocês, aquele grande complexo em homenagem a Atenas.